Isso é um tema muito importante hoje. Quando eu tava na escola, eu sentia falta disso, né? De falar sobre os deficientes na parte histórica. Quando evoluiu, como que o ser humano deixou de ser nômade, né? Porque como que ele vai ser nômade carregando uma pessoa com deficiência, né? E da Idade da Pedra, no Egito Antigo. Passando um pouco mais pra frente, vamos falar da Grécia. No caso dos espartanos. Depois da Grécia vem quem? Que começa com uma perda gradativa da memória recente. Agora nós vamos pular pra Roma. Dá um pulinho. Coloca Roma aqui. Não. Roma. Hã? Você não pula. Ah, eu não pulo. Mas pulei agora. Então vamos pra Roma. Roma. É só isso pra falar de Roma antigo? Chegamos ao cristianismo. Ei, cristianismo! Por causa de tudo isso que aconteceu, vamos agora para a época do cristianismo, o início do cristianismo. Para os enfermos, né, para os deficientes, para os pobres, o início do cristianismo foi uma boa época, porque por causa da Bíblia, né, da pregação de amar o próximo, de amar o próximo, de fazer o bem, a igreja começou a criar pontos de acolhimento. Certo? Como se fosse asilo, hospital, de acolhimento para os mais marginalizados. No caso, os deficientes e os pobres, né? Que naquela época, pobre e deficiente é até redundante. Inclusive hoje, né? Porque é uma dificuldade de achar emprego, é uma dificuldade de contratação, apesar de ter a lei de cotas. O pessoal não quer empregar deficientes, sejamos sinceros. Então, os deficientes naquela época da igreja foram acolhidos pela igreja no início do cristianismo. Porém, mesmo acolhendo, ainda a igreja ela acolheu. Eu tô repetindo muitas coisas, né? Que eu tô ficando com raiva disso. Com o cristianismo foi um binômio, né? Porque teve um dualismo, binômio. Porque tem a questão de acolhimento e depois a questão de rejeição. Mais pro final, depois já puxou. Tô prestando as coisas. Enfim, teve as casas que eram mantidas inclusive por reis, que ajudavam a proteger, a cuidar, enfim, tudo isso. Porém, mesmo assim, mesmo acolhendo, mesmo protegendo, para a vida de sacerdote, os analfabetos e os deficientes não poderiam entrar. Por quê? Porque eram imperfeitos aos olhos de Deus, que é perfeito, entendeu? Para eles. Então, a imperfeição dos analfabetos e dos deficientes não poderiam entrar na vida de sacerdote. Era só os perfeitos, né? Os considerados normais. As pessoas não deficientes e que sabiam ler na época, que era só quem entrava nessa vida. Com a evolução e com a afirmação disso e com a análise dos deficientes mentais, né, das pessoas com problemas mentais, começaram a entender que as pessoas que tinham essas imperfeições, essas anomalias, eram um castigo de Deus, ou então envolvia questões místicas, ou então envolvia questões demoníacas. Então é o demônio, eu falei que era o demônio que tá falando com a gente? Sai desse corpo, demônio! Então o cristianismo, na época da Inquisição, ou mais conhecido como caça às bruxas, começou também a discriminar os deficientes. Por isso que eu disse que no início do cristianismo foi a parte que abraçou os deficientes e mais ou menos na época medieval veio a questão de discriminação pelo fato de não entenderem o que era deficiência, acharam que era um castigo de Deus e as pessoas com problemas mentais eram consideradas que estavam possuídos por demônios. Temos que ficar atentos ao Beelzebu, cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado. Então, na época da Inquisição, foi não somente um caça às bruxas, mas um caça deficiente também. E outras pessoas, é só vocês pegarem pra ver aí que não foi uma época muito legal pra igreja. Inclusive, ela tem um pouco de vergonha disso, né? Não estou fazendo críticas ao cristianismo e nem à igreja. Estou trazendo dados históricos, beleza? Outro ponto, na época do Renascimento, a época que foi o iluminismo, a luz, que foi a separação do homem, né, com a divindade para questões políticas, né, para questões sociais.
não tem muitos relatos. A única coisa que nós temos é que, como sempre, os deficientes foram discriminados e eram a população mais pobre, apesar de que eram possuidores de alguns direitos, mas ainda assim bem marginalizados. Porém, com o caminhar das coisas, vieram as guerras, certo? Várias guerras que nós temos aí. Começaram a ver que quando os soldados voltavam amputados, com problemas mentais, problemas psicológicos, né? Precisavam de uma assistência. E precisam, né? Quando vão pra guerra. Precisavam de uma assistência. Então, aí eu já pulei bastante, né? Saí do iluminismo e vim mais para século XIX e XX. Então, com a questão das guerras, os deficientes começaram a ser mais vistos, né? Porque os soldados voltavam machucados, enfermos, com vários problemas, e começaram a ter associações para proteger, para dar segurança, para dar a proteção necessária. Inclusive, com o crescimento de tudo isso, junto com a Organização das Nações Unidas, começou a ter uma olhadinha mais importante. Não só sobre isso, quero trazer a título de conhecimento que os surdos foi basicamente nessa época que começaram a ter mais visibilidade. Depois eu vou ver se eu consigo trazer datas mais precisas para vocês. Mas foi a partir dessa época, né, início, mais ou menos meio do século XIX, entrando para o século XX, né, que teve uma das primeiras escolas específicas para surdos e registros da linguagem de sinais na França. Um professor, ele não tinha nenhum problema, mas ele começou a ver como que os surdos se comunicavam e achou muito interessante e começou a notar. E através do estudo dele, que ele fez o primeiro registro, ou seja, o primeiro dicionário da linguagem de sinais. Eu sou muito lerda com o nome agora, eu não lembro. Eu vou ter que pegar depois e trazer pra vocês, porque eu não lembro mesmo. Sou péssima com o nome, ainda mais nome estrangeiro. Ele começou a fazer o primeiro dicionário para surdos, traduzindo a linguagem de sinais, né, da França na época. E por que eu falei disso? Não sei. E aí sim nós começamos a ter registros, e nos dias atuais nós temos parte da ONU voltada para pessoas com deficiência. Aqui no Brasil nós temos a lei, né, do deficiente. Em todo mundo tem a visão de proteger o deficiente. O problema é que no dia a dia isso não é aplicado. E eu consigo afirmar isso pelas coisas que eu presencio, que eu vivencio, sabe? O ser humano, apesar de nós estarmos aqui há tantos anos, eu vejo que não evoluiu muita coisa. Pode sim ter evoluído juridicamente. Por que eu digo juridicamente? Porque no sentido de, principalmente a Constituição nossa, ela traz que não deve distinguir a pessoa pelo fato de ser deficiente, ou seja, tem uma humanização muito bonita ali, porém não tem aplicabilidade. Como não tem aplicabilidade? Se eu for no centro da minha cidade, vocês acham que tem rampa para eu subir na calçada? Pode até ter bem no centro. Vocês acham que eu consigo andar aqui no centro da minha cidade? Ok, tem rampa, mas, gente, tem uma rampa que é perto da praça principal aqui, que eu vou dizer pra vocês, é um Monte Everest. Não é uma rampa, é um Monte Everest. O treco desse tamanho, dessa largura. Eu, quando andava, parecia que eu tava descendo de tobogã, sabe? Porque o negócio é muito alto. Você sabe onde é? Não. Então, é péssimo, não tem como. É bonito, é lindo. As pessoas falam, mas é superação, isso é lindo, que não sei o que. Gente, nós somos pessoas iguais que eu digo, nós somos indivíduos que... Caralho, velho, por que foge as coisas, né? Eu quero fazer um discurso bonito, mas não vai. Tem, às vezes eu quero entrar no restaurante, não tem como, porque tem degrau. O dono não teve a capacidade, o engenheiro principalmente, né? Vou te contar, eu falo, todo engenheiro, todo arquiteto, ou tem que ter que...
que ter um filho, ou ele mesmo, ou a mãe ser deficiente. É horrível dizer isso? Claro que é, a gente não quer desejar deficiência pra ninguém, mas esse pessoal que constrói não entende. Às vezes tem prédio novo, gente, prédio novo, novíssimo, que tinha que estar de acordo com as normas da BNT, para as rampas, para acessibilidade, e não foram construídos nos conformes. Fiscalização, então, da prefeitura, pelo amor de Deus, né? Não vê isso nem a pau também, né? E me irrita. Nossa, me deixa irritada. Eu fico irritada com essas coisas. Fico mesmo. Vou em loja, às vezes, quando tava tudo bem, né? Que a gente podia ir em loja. A gente vai em loja, não tem como virar a cadeira, porque pela norma BNT, é gôndola que fala? Uma gôndola da outra tem que ter o espaço suficiente para o cadeirante fazer 360. Vocês acham que dá? Claro que não, eu vivo batendo essas coisas, tô nem aí também. Claro, peço desculpa porque o funcionário não tem culpa disso, né? Ele tem que, o gerente, o superior, o que for, tem que avaliar e tem que colocar conforme as normas, mas tem que estar, ninguém respeita. E como é que quer evoluir, como é que quer melhorar se não respeita o mais simples? Só acha que respeitar o maior, o principal é que vai resolver os problemas. Claro que não, tem que resolver, tem que respeitar não só o deficiente, tem que respeitar o animal, a mulher, e falta muito isso. É chato, só é mimimi porque as pessoas não passam isso. E eu quis trazer essa parte histórica porque, como eu disse no começo, é importante e é representativo. Quando eu estava estudando, eu sentia falta de ouvir isso, porque eu ficava pensando, nossa, não teve rei, rainha deficiente? E sim, tiveram. E eu não aprendi isso na escola. E é importante falar. Mesmo que não tenha um aluno sequer deficiente ali, um dia ele pode se tornar. Todo mundo está propício a se tornar deficiente. Porque tem doença que só apresenta depois de anos. Ou um acidente que sofre. É importante falar assim. As escolas precisam falar disso. Inclusive, as escolas precisam ensinar Libras. Eu me sinto uma pamonha não saber falar Libras. Eu tô tentando sozinha aprender e vou ver se eu consigo um curso para eu fazer Libras, porque eu quero trazer isso pro canal para ser 100% inclusivo. Tem essa necessidade. Da mesma forma que eu coloco a hashtag para cego ver, para descrever como que tá a situação aqui do cenário, eu preciso trazer isso pro surdo. Inclusive, por hoje é isso. Now the world don't move to the beat of just one drum. Espero que eu tenha, conseguido levar conhecimento para vocês. Toda essa informação eu estava vendo no livro chamado Epopeia Ignorada, Pessoa com Deficiência no Mundo de Ontem e de Hoje, de Otto Marques da Silva. E também, pesquisando no livro, assim, quando eu joguei no Google, tem um blog que eu também consegui informação de lá, li de lá, que o rapaz estava fazendo a tese de mestrado dele, se eu não me engano, que é blog do Deficiente Eficiente. Foram desses locais que eu consegui trazer esse conhecimento para vocês. Deficiente ciente. Ah, deficiente... Ciente. Ah, desculpa, gente. Deficiente ciente. Tá bom? Deficiente ciente. É bom pesquisar essas coisas que nós entendemos mais, certo? E não se esqueçam de inscrever no canal, como meu irmão diz. Se inscrevam no canal e ativem o sininho que fica... Se você estivesse vendo pelo celular é aqui e pelo computador eu não lembro, mas faça isso. Obrigada, tchau! Busquem conhecimento. Igualzinho o bater. Busquem conhecimento. Dói.